Olá, turminha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nossa atividade de arte desta semana, nós vamos fazer uma atividade do livro, certo? Página 497, a unidade 5. Vocês podem observar aqui textura e pintura no título. Vocês podem observar que tem aqui duas pinturas de um quarto. E vocês podem observar que é o mesmo quarto, né? Sendo que o tipo da pintura feita é bem diferente, né? Vocês podem observar bem os detalhes, vocês podem olhar no livro de vocês mesmo, bem direitinho. O tipo da pintura, né? Aqui nessa de baixo tem os traços já bem definidos, né? Com contornos de preto, que dá uma definição maior. E ele tem um pouco mais de modernismo, né? Você vê o tipo das cadeiras, por exemplo, são cadeiras mais modernas. Esse aqui em cima é uma pintura já mais opaca e, como se diz, um pouco mais antiga, porque você também observa ó, como são as cadeiras mais tradicionais. Mas você observando, é praticamente o mesmo quarto, né? Por quê? Porque esse aqui é a releitura desse aqui. Esse é o original, foi a primeira pintura, certo? Que fala aqui do lado, pintura feita por Vincent van Gogh, o quarto, de 1888, olha só como é antiga. E essa segunda é a releitura de Roy Lichens, que ele fez em 1992. Então, mais de um século depois, deixa eu ver, mais de um século não, menos, um pouco menos de quase um século depois, ele recriou essa mesma obra de arte, só que dando a ela um tom mais moderno. Vocês observem bem, ó, olha aí no livro de vocês, os quadros na parede. Da de Roy, você pode ver que os quadros são mais modernos, os quadros estão fixados direto na parede, enquanto nas de Van Gogh eles são pendurados com cordões, né, como se fossem pregados em pregos, com uns cordõezinhos pendurados. Eles têm essa diferença da questão da modernidade. E a gente pode observar também porque um século de diferença é muita coisa, né? Mas vocês observem bem que são pinturas bem interessantes, bonitas de se observar. E porque vocês vão precisar delas como inspiração para executar a tarefa da página 498, que é essa daqui. Antes de vocês fazerem essa parte aqui, vocês vão responder essas duas questões aqui da atividade. Pode responder no livro mesmo, certo? Que são duas perguntas. A primeira, quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas obras? Então, eu já expliquei um pouquinho, já dá para vocês já terem uma noção do que vocês vão responder nessa primeira questão. Vocês vão observar as semelhanças e as diferenças entre uma e a outra. As que mais chamam a atenção, não precisa vocês colocarem todas, porque afinal de contas são muitas. Mas as que mais chamaram a atenção de vocês. Por exemplo, vamos dar só um exemplo. Aqui, o que me chamou logo a atenção foram as cadeiras, né? Que eu já falei para vocês. Então, assim, foi o que mais chamou a atenção. Que são cadeiras, mas que são de estilos diferentes. Uma é bem moderna e a outra não. Então, já é uma coisa. E vocês podem observar mais duas ou três coisas para vocês colocarem na resposta de vocês. E na questão 2, pergunta, quais texturas chamam mais atenção em cada pintura? O que são texturas, né? Que a gente já tinha visto já da outra atividade que a gente tinha feito, né? Vocês lembram aquela que eu pedi para colocar o papel e encostar em alguma superfície e pintar para ver aquela textura ficasse no papel, como era que ficava, que vocês fizeram, que até eu coloquei na janela da minha casa para fazer, na parede, e ficou aquela texturazinha, né? Então, aqui na pintura ele tem a questão das texturas, principalmente nessa mais moderna, ele deixa bem evidente a textura no piso, que é tipo uma textura amadeirada, né? Você vê que tem aqueles desenhos que tem na madeira natural, né? Aí tem um papel de parede, de listras. Então, vocês podem observar bem essas texturas e vocês vão colocar as que mais chamaram a atenção. Da foto 1 e da foto 2, certo? Das duas. E nessa parte aqui que vocês vão fazer, né? Desse desenho aqui. Como é que nós vamos fazer?
Observe o desenho e crie texturas para os objetos, móveis, parede e chão. Como vocês vão fazer? Eu vou dar aqui as ideias que vocês vão fazer. Vocês podem estar fazendo não só pintando, certo? Vocês não vão só pintar, porque só pintar não vai estar dando textura, só vai estar dando cor. Então, vocês podem utilizar da técnica que a gente usou na outra aula do livro, né? Vocês podem colocar o livro sobre alguma superfície e, por exemplo, vai pintar só o lençol da cama. Aí coloca sobre uma superfície que tenha alguma textura, né? Aí pinta o lençol da cama e o lençol da cama ele vai ficar com a cor do lápis que você escolher, mas com a textura do objeto que você pintou em cima dele, certo? Podem fazer isso também no chão ou na parede, se vocês quiserem. Ou então também pode fazer, como tem aqui na figura 2, né? Que ele tem paredes listradas, essa parede aqui ela é como fosse de bolinha e essa aqui é como fosse listrada. Então, vocês podem estar fazendo esse tipo de estampa também, certo? Fazer o desenho, o traçado para completar todo o espaço. E esses itens menores, vocês podem só pintar, por exemplo, o abajur, o porta-retrato, o skate, o relógio. Esses menores vocês podem estar só pintando. Mas, por exemplo, a parede, o chão, a cama, esses maiores vocês busquem fazer esse trabalho de textura, tá certo? Como a gente já viu na outra aula do livro, então vocês já sabem como fazer. Não precisa eu fazer para mostrar a vocês como se faz, porque vocês já sabem. Então, é só executar uma atividade que vocês já fizeram, colocar em prática novamente, tá bom? Então, vou ficar aguardando que vocês façam, tirem a foto do livro e mandem para mim ver como é que ficou, tá certo? Vou ficar aguardando. E mande a foto também da questão, da parte aqui da atividade, das duas questões que vocês vão responder, para eu ver também a percepção de vocês sobre o comparativo dessas duas obras, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.